Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Pastor Guerra. Hoje nós temos um tema aqui, eu até estava olhando aqui, estava pensando aqui, eu falei assim, tem uma parte antagônica nele aqui, né? Que é assim, uma pessoa que avança para a vitória. Mas não é que avança nos outros, não. A pessoa que estava falando de tigre, leão, essas coisas. Não é, mas que avança para a vitória, para a vitória, né? E tem muitos aí que estão avançando nos outros, né? Então tem que avançar para a vitória, tá? O nosso texto hoje é 2 Crônicas 35, de 2 a 6. Então fala assim, e Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais essa carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo. E haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. E imolai a Páscoa e santificai-vos, e preparai para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Então nós vemos aqui, o rei aqui trazendo para o sacerdote a explicação e mostrando a eles que avançar para a vitória. Se desejarmos um time vencedor, devemos ter jogadores vencedores. A melhor maneira para fazer isso é avançando, e para isso, encontre líderes que avançam, que aceitam o desafio de avançar para fazer a diferença. Torne-se uma pessoa que avança, e para isso reúna essas 3 qualidades. Então, antes de nós reunirmos aqui, falarmos de 3 qualidades aqui, né? Eu queria ficar aqui focado nisso aqui. Se desejarmos um time vencedor, devemos ter jogadores vencedores. Então, nós vamos focar aqui, líderes que avançam, não é? E não recuam. Então, como é que nós vamos avançar nisso aí? É uma coisa interessante, Guerra, e muitas vezes nós temos a necessidade de estarmos motivados suficientemente para avançar. Com certeza. Nós vemos isso no nosso cotidiano. Às vezes, parece que as coisas são muito distantes de nós e, às vezes, quando a gente pensa num tema, a gente acha que esse tema é um tema que não tem muito a ver. Sim. Mas quando nós começamos a olhar as coisas que estão ao nosso redor, nós vamos perceber o quanto nós tratamos pessoas que a maior dificuldade delas é realmente alavancar a vida. Sim, com não certeza. É? Exatamente. Então, esse processo de usar aquilo que tem e começar a alavancar para chegar aonde deseja, esse é um dos maiores problemas que a maioria das pessoas tem. Aliás, essa já é uma lei natural, Sim, né? com certeza. Que é a lei da inércia. Né? Então, a física clássica, ela traz isso de uma maneira muito clara, que todo corpo tem a tendência a manter o seu estado original. Sim. Isto é, ele tem uma dificuldade de começar o movimento. Por isso que a primeira marcha do carro é a marcha mais forte. Porque ela tem que ser forte o suficiente para tirar o carro da estática e colocar o carro em movimento. Isto é, sai da estática e entra no movimento cinético. Então, ele precisa de uma força para sair.
Então, muitas vezes, o que nós precisamos e percebemos que a maioria das pessoas precisam é exatamente dessa motivação e dessa inspiração que faz com que as pessoas alavanquem o seu próprio processo, né? Porque a maioria das pessoas que chegam perto de nós e que nos procuram, elas estão nos procurando porque elas querem realmente algo que as impulsione, porque elas não estão conformadas com a vida que estão levando, mas não querem continuar a vida que estão tendo e não têm forças para sair do estado em que elas estão. Então esse é o quadro, na maioria dos casos, que nós atendemos. E esse talvez seja o seu caso agora. Você está em uma situação que não está satisfeito com o que está vivendo, mas não se sente, quer mudança, mas não sente que pode fazer essa mudança. Não consegue começar a avançar, a viver essa mudança. Então esse processo é extremamente importante. No texto de Josias, ele tinha um foco, né? Nós até falamos isso em um outro programa. Ele tinha o foco da restauração de Israel, de trazer, e ele fez esse avivamento em Israel. Com certeza. Né? Mas ele agora, e nesse texto, ele levanta os sacerdotes e os levitas, cada um nas suas devidas funções, motiva essas pessoas para exercer as suas funções, com certeza. Supre as necessidades dessas pessoas para que elas estejam prontas para conseguir fazer aquilo que elas precisam fazer. Então, isso é extremamente importante. Na realidade, a vitória aí não é uma vitória de Josias, é a vitória da nação. De toda a nação. Toda a nação. Com certeza. É a vitória dos sacerdotes, é a vitória dos nação. Levitas, não é? Que se purificaram, que se santificaram e que ficaram aptos para fazer aquilo que precisava ser feito nesse momento de restauração. Né? Então, a gente precisa levar... queremos que você entenda e perceba isso. E o quanto é importante, Sim. E aí entra exatamente a questão que você colocou, né? Sim. Aí, o quanto é importante ter essa pessoa que vai te ajudar nisso, né? Então, é preciso muitas vezes buscar essa ajuda de outra pessoa, sim, nem que seja um conselho, uma palavra de ânimo, né? Mas aquele encorajamento pode ir que vai dar certo, né? Então qualquer coisa que venha para te tirar, né, daquela visão de... Muitas vezes as pessoas usam um termo assim, tá debaixo da benção. Amém. Vai na benção. Vai na benção. Vai na benção. Né? Vai nessa tua força. Vai na benção. Eu nem me comprometo com isso. Vai nessa tua fé. Falar em palavra de encorajamento, eu quero dar aqui uma palavra de encorajamento à irmã que nos mandou aqui a mensagem pelo WhatsApp, que é a Cláudia de Sergipe, né? Ela disse que já mandou faz umas 2 semanas e-mail para nós, né? E não teve resposta ainda. Porque eu disse, olha, se tiver mais uma riqueza de detalhes, né, manda o seu e-mail. Então nós estamos nos mandando aqui, fazendo uma observação, até não é uma reclamação, mas é uma observação. Obrigado pela sua observação, tá, Cláudio? Eu vou checar isso, porque até esse instante você não recebeu ainda uma resposta ou uma orientação a respeito dos e-mails que você nos encaminhou, que diz ela que já faz 2 semanas. Obrigado, ela nos abençoa, gosta muito do programa. Glória a Deus, nós queremos, sabe, dentro das possibilidades que nós temos e de acordo com a disponibilidade de voluntários que nos ajudam, né? E diante da demanda que nós temos, né, a gente poder assim responder com mais prontidão, mais rápido possível as perguntas, mas eu digo para você que nós temos assim uma demanda bem grande, tá joia? Mas em nome de Jesus nós queremos assim responder o mais rápido e poder suprir as necessidades aí de cada um, né? Okay? Então, se você quer realmente um time vencedor, né, aí está a colocação que você fez. Precisamos de jogadores vencedores. Que desejam a vitória,
que anseiam pela vitória, que lutem pela vitória e que estejam comprometidos com a vitória. Isso faz toda a diferença. É muito interessante, Guerra, como muitas vezes nós até queremos a vitória, mas Sim. nós não nos empenhamos e nem sonhamos com a vitória. É lógico. Né? Aí. Nós queremos, mas achamos que ela está muito distante, muito longe. Então, se esse é o seu pensamento, isso não vai te levar a uma posição vitoriosa, né? Então, pensar que... eu gosto muito de... Quando eu lembro dessa situação, quando Moisés... Quando você começa a rir, a gente já vem, né? Sim, aí vem. Mas são fatos, muitas vezes, curiosos e que a palavra de Deus, ela traz e a gente vê e começa a perceber como que isso faz parte da nossa natureza mesmo. Em um dos momentos em que Moisés está diante de Faraó e que ele coloca, né, chama Moisés por causa das pragas que tinham sido liberadas sobre o Egito, e aí ele vira e pede para Moisés orar para que a praga cesse. E aí Moisés vira e pergunta, quando você quer que ore? Aí o Faraó vira e fala assim, ore amanhã. Isso. Então, muitas vezes nós desejamos a vitória, mas nós estamos esperando a vitória amanhã. Isto é. E muitas vezes ela é agora, não né? é? Então, se Moisés orasse, né, se Faraó pedisse, não, eu quero é agora, né? Ele iria orar naquele momento. Moisés deu a oportunidade. Quando é que você quer que faça isso? Amanhã. Então, ele adiou por mais um dia, né, o livramento que Deus poderia lhe dar naquele momento. Deixou o povo sofrer mais um dia. Mais um dia. Então, muitas vezes, quando nós, mesmo querendo a vitória, mas nós não conseguimos enxergar essa vitória perto de nós não conseguimos apalpar essa vitória, ela fica adiada. É como se a gente estivesse virando e falando assim, Senhor, faça isso, mas faça amanhã. Isso. Tipo assim, hoje não. Exatamente. É isso mesmo, né? Você vai, hoje, eu não tô preparado hoje para essa vitória, estou preparando ainda. Então, joga para amanhã ou para a semana que vem. Exatamente. E aí você perde, né, a essência que é aquilo que Deus quer te dar. Né? Então, muda a sua oração aí, muda a sua forma de orar e sua forma de pensar. Exato. Referente à vitória. Olha só, nós temos aqui a participação de Linhares, né, Espírito Santo. Olá, bom dia, gostaria de pedir oração, ando muito deprimida. Ano passado, meu esposo se envolveu com o crack e desde lá só brigas, não consigo mais ficar com ele. Agora ele está indo à igreja, colocou aqui a denominação, mas eu continuo em outra denominação. Mas não há paz na minha casa, me ajudem por favor, sou de Linhares, acompanho vocês pela net, obrigado, nós vamos orar, viu, aqui depois no final do nosso programa. Temos uma outra participação, a paz a todos os pastores, que Deus tem usado para nós ajudar o desejo do meu coração em avançar. Tenho orado e nada acontece. Por favor, me ajudem em oração. Preciso que Deus abra as portas. E eu recebo no nome de Jesus. Sempre assisto aos programas. Amém. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua companhia. Uma pessoa que não se identifica aqui, o DDD 87, mandou paz. E nós respondemos a paz do Senhor. Deus te abençoe também. Outra participação, DDD 15. Olá, eu sou uma dessas que não tem uma saída. Não vejo um caminho para mudar a minha... Orem para que a minha situação mude. Né? Nós vamos orar por você também. A nossa oração vai ser incluída a sua vida. A paz, pastores, realmente ando muito insatisfeita. Já até pensei em desistir. Não sei mais o que fazer. Sempre busco na palavra uma resposta, se devo continuar.
às vezes eu consigo entender, aí fico confiante, mas parece que nada muda. Pastor, será que estou entendendo errado o que Deus quer para mim? Eu quero ganhar e não perder, mas estou sem jogadas. O que fazer? Não é? Sou de Jaú, São Paulo. Orem por mim e pela minha família. E aí? Okay. Olha, muitas vezes nós nos sentimos assim, sem uma jogada, quando todos os nossos, usando a linguagem, né? Quando todos os nossos trunfos já foram descartados, né? Então, essa é uma situação que nós precisamos realmente parar e nos render ao Senhor e colocar diante do Senhor, entendendo a nossa própria limitação. Se realmente nós chegamos no nosso limite, nós precisamos entender que estamos no nosso limite e, a partir dali, buscar de Deus, né? Eu acho que Deus sabe mais do que ninguém qual é realmente o nosso limite. Sim. Às vezes nós achamos que já estamos no nosso limite. Já chegamos no final. E Deus vira e fala assim, não, você ainda tem forças para andar um pouquinho mais. Com certeza. Não é? Então, muitas vezes, o nosso sentimento é de que nós não temos mais como avançar. Mas Deus, Ele tem algo além disso. Ele sabe o nosso limite, Ele sabe a hora de intervir, Ele sabe exatamente aquilo que Ele tem para cada um de nós e o tempo disso. Agora, isso não quer dizer que nós tenhamos que viver uma mentalidade de derrota. Porque a mentalidade de derrota realmente nos tira o foco da vitória. Então precisamos, aquilo que nós acabamos de ler, eu vou repetir. Se você quer viver um time, quer vencer, viver um time vencedor, você tem que ter jogadores vencedores. Isto é, se você quer alcançar a sua vitória, você tem que ter uma mentalidade de vitória, né? Nós temos uma tendência muito grande a focar no que é negativo. Então, direto, né? E aí... O medo leva a isso, né? Sim, o medo, a insegurança, leva as experiências ruins. Leva a focar no negativo. Leva sim. E quando nós focamos no negativo, nós vamos perder a perspectiva daquilo que é bom. Não é a questão do pensamento positivo, não, mas é tirar o foco do que é negativo e começarmos a focar o que é positivo. Há uma expressão muito interessante, e isso é uma verdade científica, e também está de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que focamos, aquilo se expande. Então, tal como eu me vejo, assim eu sou. Então, esse é o princípio da palavra de Deus. Se eu me vejo derrotado, eu estou focando na derrota, focando no negativo, aquilo tudo vai ficar ruim para mim. O que o Jó falou, né? Sim. O que eu temia me sobreveio. Então, se você temia, se você teve a perspectiva só do negativo e aquilo gerava temor, insegurança, vai acontecer. Por que nós tememos? Por que nos sentimos muitas vezes inseguros, né? Porque nós não estamos confiando plenamente, né? Temos os nossos medos, temos as nossas limitações, temos talvez já um quadro de experiências negativas anteriores. E aí quando nós vamos para uma empreitada ou para algo que ainda nós não experimentamos ou não temos um histórico de experiência, ou seja, o novo, né? Quando nós nos deparamos diante do novo, então o novo sempre gera em nós essa insegurança. Como que será? Como que as pessoas vão reagir? Qual vai ser o resultado disso? Será que vai ser positivo? Vai ser negativo? Né? Será que as pessoas vão receber isso bem ou não? Enfim, essas situações todas levam, né, a gente muitas vezes a ficar temeroso. Mas quando nós lançamos todos os nossos temores, toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que gera a ansiedade dentro de nós lançarmos sobre a cruz de Cristo e estabelecemos em Jesus a nossa dependência total, que é dele que vem todas as coisas, né? E a resposta certa vem do Senhor para todos os nossos anseios. Então, é diferente. Mesmo assim, vai gerar expectativa.
mas uma expectativa positiva a respeito de como que as coisas vão acontecer. Com certeza. Agora, se você só olhar para a perspectiva negativa de que não vai dar certo, no fim, outras vezes já aconteceram situações parecidas ou não parecidas, mas assim, históricos de situações negativas na sua vida, a tendência do negativo ser talvez a resposta iminente da sua reação, né, da ação na sua vida. E por isso que nós precisamos sempre focar no Senhor e buscar dele a resposta certa, e também nós temos ali nele a nossa capacitação. Olha só, meu nome, eu sou Daniela, da igreja aqui em Marília, interior, né, de São Paulo. Quero pedir oração. Tenho uma filha que irá passar por uma cirurgia para fechamento de colostomia. Ela tem apenas 4 anos de idade e tem colostomia desde os 3 dias de vida. E o meu coração ainda não está tranquilo. Sei que Deus está trabalhando. Amém. Nós cremos também. Ele é o médico dos médicos, né? Ele é perfeito em todas as suas ações. Então, com certeza, Ele vai estar conduzindo todas as coisas. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, viu, Daniel? No final do programa, e com certeza vai ser incluída essa oração. Bom dia. Eu tive um envolvimento com uma mulher casada dentro da igreja. E eu e ela congregávamos no mesmo lugar, ou seja, na mesma igreja, né? Isso já faz 3 anos. E até hoje não consegui esquecê-la. Como faço para sair dessa situação? Né? O Pedro da Bahia. E aí? Bem, nós temos falado aqui, e por diversas vezes, que há uma ligação, né, que a gente chama de laços de alma, quando nós nos envolvemos sexualmente com uma pessoa. Não só afetivamente, mas também sexualmente, e aí esse laço se torna mais forte. O fato de ter tido essa experiência, e essa experiência, não sabemos, né, por quanto tempo durou, ou quanto tempo isso, né, permaneceu, mas de qualquer forma, isso estabeleceu entre vocês um laço de alma. E esse laço de alma, essa aliança, ela precisa ser quebrada. Então hoje você não está mais na congregação, mas sente perturbado, inquieto por causa dessa experiência que você teve. Então você realmente precisa vigiar o seu coração. Eu penso que você já colocou isso diante do Senhor em arrependimento, porque foi uma situação de adultério, se ela é uma mulher casada, né? Não sei se você é casado ou não, mas de qualquer maneira, ela sendo casada é uma situação de adultério, é uma situação que precisa ir para a presença do Senhor em arrependimento, e você precisa guardar o seu coração e fazer o desligamento de alma dessa pessoa, né? Então, simplesmente... Em linhas gerais é isso. Em linhas gerais, né? Ok. Nós temos uma outra pergunta aqui. DDD 35. Estou sendo vítima de calúnia e difamação. O que devo fazer? Esperar que Deus me justifique? Ou não? Ou tomar alguma ação dela? Dependendo da calúnia que for, ela tem que ter atitude. Tem que resolver isso. Dependendo, conforme for, ela espera em Deus que a justiça venceu. Claro. Muitas vezes chega e não tem nem como você provar, ou o canal é difícil de você chegar para resolver isso. Então, muitas vezes é preferível entrar em oração e esperar a justiça de Deus. Agora, se for uma coisa que está te prejudicando moralmente ou de outras formas, aí você toma outras providências cabíveis que vão levar essa pessoa que está te caluniando parar de falar. Não é? Então, depende da forma que está acontecendo e da situação. Não é? Ok. Muito bem. Nós temos aqui, aliás, várias participações. Vamos ver uma aqui. Graça e paz. Passando só para lembrar que estamos sempre ligados na Clínica da Alma, que é uma bênção para o nosso Brasil. Mandem um abraço para nós, pastor Edson,
e a pastora Selma lá de Paranaguá, já estava até com saudade de vocês. Ué. Vocês não escreviam mais nada para nós, a gente tava, ué, será que eles esqueceram de nós, né? Ou não estava dando tempo da gente ver, né, assim, Sim. as mensagens. Um abração certeza. para vocês, né? Que Deus continue sustentando vocês e abençoando a vida e o ministério aí em Paranaguá. Ok, temos uma outra participação aqui. Estou passando pelo problema no casamento. Meu marido está com uma amante há 1 ano. O que devo fazer? DDD 22, deve ser interior do Rio de Janeiro. E aí, Guerra? Tem que sentar com ele e conversar, né? É. Pegar um mediador aí para tentar solucionar isso. Ele vai ter que tomar uma posição, né? Assumir o casamento, largar essa amante e retornar. Em primeiro lugar, você orar. Segundo, se tiver condições, arruma alguém, um pastor, que possa mediar isso para você. Não é? Porque toda vez que você for tocar nesse assunto com ele, ou ele não vai dar ouvidos, ou ele vai te agredir com palavras. Então é melhor você colocar um mediador e ver qual atitude. Ele vai ter que tomar atitude. Né? Alguma coisa ele vai ter que fazer e tomar atitude. E orar, né? Buscar em Deus sabedoria para você lidar com isso. Ver também, né, se você teve algum erro nisso aí. Que muitas vezes a gente, né, quer resolver uma coisa, mas não quer consertar os erros que teve na gente. Então você faz uma avaliação da sua vida, procure uma pessoa, talvez você está precisando ter um trabalho de cura aí, talvez você está cheio de mágoa, cheio de feridas. Então procure tratar isso aí, para você poder mediar isso aí e resolver a situação aí. Amém. Mas em nome de Jesus, Deus vai solucionar o seu caso aí. Amém. Nós E temos... seu casamento vai ser restaurado em nome de Em nome Jesus. de Jesus, amém. Nós temos a participação aqui lá de Votorantim, a Inês Votorantim. Então ela escreve assim: olá, eu sou uma dessas que não tem uma saída, ou melhor, não está conseguindo, né, ver uma saída. Não vejo um caminho para mudar a minha situação. Eu sou de Votorantim, desde que descobri a Rede Super, eu não assisto outro canal. Amém. Deus te abençoe. Mandou uma foto aqui dela e da sua filha. E o sonho da filha dela é conhecer a Lagoinha. Amém, é só orar. Deus é um Deus que abre portas, né? E vir aqui a Lagoinha de Votorantim não é tão difícil assim, né? Mas a gente sabe que Deus tem a hora certa para todas as coisas. Né? Busca o Senhor, e aquilo que nós temos orientado a respeito de você não ter, né, uma visão de um caminho, né? Muitas vezes ainda não está sendo perceptível aos teus olhos, mas existe um caminho, existe uma direção, não é? Sim. É só você poder continuar orando e buscando a presença do Senhor, que Ele vai mostrar. Temos mais uma aqui, participação. Bom dia. Tenho aprendido que para vencer preciso do Senhor, pois quando tentei sozinha não deu certo. Hoje estou em processo, esperando ouvir a Deus para obedecer. Cansei de fazer e não dá certo, não é? Deus abençoe a todos aí, mas é muito difícil. É verdade. A Ana Cristina lá de Teresópolis do Rio, né? Então, muitas vezes não é fácil, não. Por quê? Porque muitas vezes envolve renúncia. Né? Sabe por que muitas vezes nós não sabemos o caminho, ou não estamos enxergando o caminho, a direção que Deus tem para nós? É porque ainda nós estamos focando através da zona de conforto, não é? E aí Deus quer nos tirar dessa zona de conforto. Sim. E sair da zona de conforto envolve renúncia. Sim. E aí só quando nós renunciamos, ou seja, o nosso bem-estar, a preocupação conosco mesmo, não é? E muitas vezes rejeitamos os nossos sonhos, renunciamos os nossos sonhos para optar e escolher os sonhos de Deus. Então aí fica mais difícil a gente enxergar o caminho que Deus tem proposto. Às vezes até a gente já imagina que caminho é, mas nós não queremos, porque isso dói um pouco. E dói bastante, não dói? Não é tão Com fácil, certeza. né? Muito, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.